E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando com vocês é o Esquilo. E bem, estamos aqui para finalmente falar sobre o último dia, né? A finalização da primeira rodada da fase de grupos do Super Mundial. Que teve 4 europeus jogando essas partidas. Pelo menos umas 2, 3 partidas não foram tão interessantes, para se dizer, porque a gente já esperava, pelo menos, que das duas equipes poderiam sair vitoriosas. Uma até que surpreendente, né? Muita gente acreditava que ia perder, né? E o outro tivemos um embate até muito interessante também, que saiu com empate, tá? Olha essa coisa bizarra. Mas, vamos nessa. Eu vou comentar de pouquinho a pouquinho. E vamos lá ver como que se termina no geral nossa primeira fase aqui do Super Mundial. Lembrando que hoje, né, por volta das 1 hora, 4 horas, 7 e 10 horas, como sempre, já vamos começar já a segunda rodada do Super Mundial, que inclusive já temos o Palmeiras também jogando hoje, o time do Messi, né, o Inter de Miami, e também vamos ter um jogo entre Botafogo e PSG. Meu Deus do céu. Ah, e obviamente o Seattle e o Atlético de Madrid. Mas caraca, Botafogo e PSG, eu não tenho noção do que pode acontecer. Ou o Botafogo consegue se fechar, né? Pra não perder o jogo, ou com certeza vai ser uma goleada. Só tem essas duas opções. Mas vamos nessa. Bem, pessoal, eu já vou começar tirando pelo menos 2 jogos que eu diria que são menos importantes, que pouca gente deu importância, mas como eu assisti tudo, então eu vou ter a preferência de conseguir compartilhar um pouco da minha experiência nestas duas partidas aqui, né? Que eu vou estar falando sobre o RB Salzburg contra o Pachuca e o Juventus contra o Al Ain. E, bem, olha, eu vou dizer uma coisa, tá? A mesma coisa como foi das partidas que eu comentei de ontem sobre, sei lá, River Plate, o Raw Red Diamond e o Ulsan HD contra o Sandals Mamelodi. Essa aqui já seria quase a mesma ideia de menos importância, e inclusive mais bizarro, que todo mundo acreditava que o RB Salzburg seria com certeza um dos piores europeus participando desse Super Mundial, né? E muita gente já estava acreditando que já ia perder praticamente todos os jogos já da fase de grupo. Porque afinal de contas o RB Salzburg ainda tem pela frente quem? O Al Hilal e o Real Madrid, né? Mas bem, parece me parece que o RB Salzburg aprontou um pouquinho. Mesmo sabendo que eu duvide, né, que o RB Salzburg e provavelmente o Pachuca vão fazer alguma cócegas para conseguir se classificar para a segunda fase, né, do mata-mata. Eu duvido. Eu acho que o pessoal só veio só para passear, mas pelo menos já tivemos algo muito surpreendente, que pelo menos o Pachuca foi derrotado pelo RB Salzburg, e o RB Salzburg, inclusive, é o líder deste grupo, né? Porque Real Madrid e o Al Hilal empataram, mas depois eu comento sobre isso. Mas vamos lá. Vamos falar então sobre essa partida aqui, que inclusive, meu Deus do céu, é inacreditável, tá? É o segundo confronto, é o segundo jogo, inclusive seguido, tá? Que o jogo é polarizado. A diferença é que o jogo entre o Sun HD e o Mamelodi só foi adiado um pouco mais para tarde para começar o jogo. Esse aqui, rapaziada, já estava rolando o primeiro tempo, inclusive estava 1 a 0 pro RB Salzburg. Sim, o RB Salzburg começou na frente, inclusive, olha só, tá? Foi um golaço do camarada do. Tem até o nome do cara, né? O Gru. Simplesmente foi um golaço. Eu vou dizer, porque ele recebeu uma bola, deu uma cortada e o zagueiro desapareceu do mapa, né? Praticamente deixou o zagueiro que chegou de carrinho, sentado e mundo no chão. E o cara fez um golaço porque ele bateu de fora da área. Deu uma curva que morreu lá no canto do goleiro sem chance nenhuma. Baita de um golaço, diga-se de passagem, do jogador do RB Salvo, tá? Meu Deus do céu. Um golaço absurdo. E bem, e aí tivemos o quê? Aí acabou o primeiro tempo, voltamos pro segundo tempo, tudo normal. E sabe o que aconteceu bizarramente? Simplesmente quando chegou aos 8 minutos, no segundo tempo, o jogo teve que ser paralisado.
Porque mesma coisa do jogo entre Sundowns e o Sun, né? Que o jogo foi paralisado por causa de mau tempo. Só que a diferença é que aquele jogo foi paralisado porque teve presença de, sei lá, a chance reais de ventos fortes e poderia passar sei lá, um furacão por lá, que é a coisa mais bizarra do mundo, mas é Estados Unidos, né? E bem, nos Estados Unidos começou a chover, né, na cidade de Cincinnati, que estava acontecendo esse jogo entre Pachuca e o Salzburg, e o jogo teve que ser paralisado porque não é só por causa da chuva. Assim, a gente vai pensar, mas é só uma chuva, né? Não vai acontecer nada. Bem, nos Estados Unidos, não é só uma chuvinha que cai. Cai literalmente raios. Então, tinha uma possibilidade de, sei lá, o estádio, né? Durante a partida, um raio atingiu o jogador. Olha só a maluquice que poderia acontecer, né? Mas no final das contas, ainda bem que não aconteceu nada disso, né? O pessoal teve que sair de campo e, nossa senhora, demorou uma hora, que nem o outro jogo que eu tinha falado. Demorou uma hora para o pessoal voltar, só que a diferença é que o jogo estava rolando, já estava no segundo tempo e tiveram que adiar um bom tempo e passou-se uma hora e depois o pessoal retornou pro jogo. E sabe o que é mais engraçado? O pessoal já voltou pro segundo tempo, já tinha passado 8 minutos e praticamente, sei lá, literalmente uns 8 minutos depois do acontecimento, né? O Pachuca empatou a partida com um gol de falta do Brian Gonzalez. Belo laço de falta, diga-se de passagem, mas ao mesmo tempo eu diria que foi um erro do goleiro, que estava muito mal posicionado no gol e inclusive deixou praticamente um gol muito aberto pro cara arriscar o chute, que estava na ponta esquerda, né? Muita gente, tipo, o goleiro deve ter pensado, ele vai cruzar para a área, né? Vai ser praticamente um chute para cruzar e alguém vai tentar de cabeça. Mas não, ele não esperava que o jogador do Pachuca ia chutar direto pro gol e aí empatou a partida. E bem, a partir daí também o jogo ficou assim daquela, quem vai atacar? Alguns momentos dava até um susto, né? Os goleiros estavam até trabalhando, mas só que eram chutes que eram muito mais na direção do meio do gol, né? Então não era muito, muito perigoso. Até que o RB Salzburg fez o gol para garantir a vitória a partir de um cruzamento, né? E o jogador Karim Odinsiwa fez o gol de cabeça. E, cara, vou dizer, tá? Bela testarada, tá? Bela cabeçada que o jogador do RB Salzburg fez e garantiu a vitória do RB Salzburg, que pode ser que surpreenda, mas como eu disse, só veio para passear junto com o Pachuca, porque eu acredito que quem vai passar vai ser o Real Madrid e o Al Hilal para fazer o mata-mata. E agora a gente vai para o último jogo do dia, vai ser o segundo jogo que eu vou comentar, que foi Juventus contra o Al Ain, equipe do Emirados Árabes, que está nesse Mundial só por ser um dos melhores equipes ranqueados da Ásia, né? E, inclusive, eu praticamente não conheço ninguém, quase a mesma coisa que o pessoal lá do Pachuca e do RB Salzburg, se bem que no Pachuca teve um brasileiro, né? Eu acho que tinha 2 brasileiros, inclusive tinha um cara que era simplesmente o John Kennedy, né? Ex-jogador do Fluminense, mas que também não era nem tantas coisas assim. Mas de qualquer maneira, o Al-Ahly, o único jogador que eu conhecia estava no gol, que era o Rui Patrício, né? Pra quem não sabe, o goleiro Rui Patrício, que já defendeu a seleção de Portugal, já foi campeão da Eurocopa, que teve passagem pelo esporte praticamente a carreira inteira e que ultimamente estava na Roma e na Atalanta na última temporada e agora se transferiu para o futebol do Emirados Árabes. Que coisa sensacional. Mas de qualquer maneira, a Juve simplesmente passou o trator por cima do Al-Ahly. E eu estava acreditando que a Juve poderia, sei lá, repetir o mesmo placar que o Bayern de Munique fez por cima do Alcon City, sei lá, um 3-0. Mas parece que isso não aconteceu. Eu não sei se é porque realmente essa Juve recentemente não é um dos mais fortes, né? Porque afinal de contas a Juve já teve tantos jogadores espetaculares passando por essa camisa. E ultimamente, sei lá, de grande destaque seria ok, Colomboani, né? Inclusive marcou 2 gols com o Colomboani. Mas aí, sei lá, temos o Francisco Conceição, temos o Willis,
sei lá, e o Vlahovic, que inclusive o Vlahovic tá no banco de reserva, legal, que maravilha. Sei lá, Tunami, mas, cara, é isso, né? Não é a Juve que a gente conhecia, né? Nos anos 2010, tinha tanto jogador espetacular, com Piro, Terres, Morata, Pogba de bala, Mandzukic, Buffon no gol ainda, né? Com Chiellini e Bonucci, né? Não, então, realmente é uma Juve que nesses últimos tempos está muito fraca, inclusive nem no campeonato italiano eles são mais uma potência, né? Ultimamente, infelizmente, mas pelo menos a Juve chegou com tudo aqui, dando um chutão pra cima do Hawaii e meteu 5-0. Inclusive, quase todos os gols da Juve aconteceram no primeiro tempo, sim. A Juve tinha metido simplesmente 4-0 no primeiro tempo e no segundo tempo simplesmente segurou o jogo. Não quis mais massacrar o coitado do Hawaii. Só quis mais segurar o jogo, não queria mais impulsionar e colocar mais velocidade no jogo, só para garantir mais uma derrota gritante para cima de um time fraco. Né? Mas tá aí, né? Simplesmente é isso, né? Quando o Molinho fazendo um gol aos 11 minutos, aí depois tivemos concessão 21. No finalzinho do primeiro tempo ainda tivemos o Colomani. Então, não, na verdade foram só. Não, foram 4 gols, porque teve ainda o Diz, o que não e o Diz fazendo gol aos 31. No finalzinho do primeiro tempo ainda tivemos o segundo gol do Colomani. E para fechar, no começo do segundo tempo, aos 58, o Francisco Conceição também marcou seu segundo. E foi só isso. Depois disso, a Juve não se criou mais nenhum problema, né? Grande ataque. E o Al-Ain também não se criou também nenhum tipo de dificuldades para a defesa da Juve. Então, praticamente é outra partida que também não é tão interessante para se comentar, porque afinal de contas a Juve não passou nenhuma dificuldade e o Al-Ain também não demonstrou nenhum poderio ofensivo para cima dele. Então, nada demais, né, para se comentar disso. Bem, agora vamos começar a falar de grandes times, mas que também, vou te dizer, não está naquelas melhores condições. E nem também foi, nossa, que partida espetacular, porque o City nem dominou a partida. E eu tava pensando que poderia ser querendo um placar contra que o Juventus fez contra o Al-Ain. Só que foi diferente, tá? O City ganhou por um placar meio modesto, apenas de 2-0. Meio que parecia que também estava naquele ritmo de amistoso, mas pelo menos o Vaja Casablanca até que deu um pouco de sufoco, né? Deu alguns, podemos dizer, algumas dificuldades para a defesa do City. Mas, assim, tipo, muito nada demais, né? Eu poderia falar. Mas, primeiramente, né? Eu só queria deixar uma coisa muito clara, que o City veio até com um elenco um pouco diferente, né? Não foi totalmente como posso dizer de uma certa maneira, não foi com o time titular, né? Foram com algumas peças um pouco diferentes, né? Porque, por exemplo, a gente tá vendo que no gol tinha o Ederson por aqui, né? Vitor Reis, né? Ex-jogador do Palmeiras, Ake, Rico Lewis, Rayleigh, aqui nos laterais, aqui um pouco diferente. O Hedgingers, que é o novo jogador do City, né? Contratado para essa temporada, né? Temporada 25-26, né? E aqui no ataque, até com algumas peças interessantes, né? E não com totalmente o time titular mesmo. Mas, tivemos até jogadores novos aparecendo, como o Cherky, né? Também novo jogador do City para essa temporada. Sabinho jogando aqui pela ponta direita. Foden aqui pelo meio, junto com o Cherky. Doku pela esquerda. E o Marmouche, o principal centroavante da partida. Sim, isso vocês podem reparar. Exatamente isso, né? Com o decorrer da partida entrando quem? Haaland, o Rodri, né? Finalmente o Rodri está voltando, o Gundogan, Matheus Nunes e o Oscar Bob. Né? E, inclusive ainda tivemos outros jogadores que nem entraram, como o Rubem Dias, John Stones e o Bernardo Silva. E obviamente também o Gui Vardiol e o Akanji. Para vocês verem que o time não foi, nossa, 100% dos titulares. Não, foi mais ou menos um time misto, né? Muito mais reserva, obviamente, mas que praticamente foi só lá para pelo menos manter, né? Para conseguir só a vitória simples e fácil. Né? Mas tá aí. Inclusive, eu tava acreditando mesmo que poderia ser uma goleada porque o City começou com tudo. Simplesmente começou já abrindo para cá
E bem, eu tava acreditando mesmo que o City poderia massacrar o Wydad Casablanca, que nem a Juventus fez contra o Al-Ain, mas, foi um pouco bizarro, porque isso realmente é uma verdade, porque o City já começou com tudo, em menos de, sei lá, 2 minutos, o Phil Foden já abriu o placar contra o Wydad Casablanca, né? Foi uma jogada que começou nos pés do Savinho, aqui na ponta direita, saiu correndo, chutou cruzado, o goleiro vai de Casablanca fez a defesa, mas no rebote o Phil Foden empurrou para o fundo das redes. Né? Então já abriu praticamente o placar 1-0 aqui pro Manchester City. Após isso, tivemos uma chance por volta dos 14 minutos do jogador do Casablanca chutando daqui mesmo, aqui atrás no meio de campo, mas que foi uma boa tentativa, mas foi uma defesa muito fácil do Ederson, né? Porque, como você sabe, o City, né? Normalmente o Ederson é um jogador que sai muito, né? Meio que fica muito adiantado, fica muito adiantado. E o jogador do Raio de Casablanca tentou encobrir, só que foi um chute fraquinho, e ficou muito fácil para a defesa do Ederson. Né? Tivemos mais outra chance por volta dos 20 minutos. O Casablanca tentou mais um ataque, né? Inclusive o jogador do Vale de Casablanca meio que escorregou, conseguiu fazer o passe para o jogador que veio por trás, só que ele chutou para uma defesa também muito fácil do Ederson aqui para bloquear o chute do jogador do Vale de Casablanca. E foi mais ou menos isso, né? O City ainda continuou tentando atacar, mas alguns chutes não muito de grande perigo. E tivemos esse lance espetacular que o Phil Foden conseguiu perder este gol. Sim, como vocês estão vendo, mais outra chance que ele aparece sozinho aqui para chutar de primeira, só que o goleiro conseguiu defender, né? Não foi só como defendeu, ele agarrou a bola como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Foi uma defesa espetacular do goleiro do Raja Casablanca, tá? Mas aí praticamente no finalzinho do primeiro tempo tivemos tivemos uma cobrança de escanteio. Inclusive nesse lance aqui teve uma garra entre o jogador do Vasco Casablanca e do City, mas que não deu em nada. E aí o Doku aparecendo por trás dessa confusão, ele deu meio que uma voadora para a bola e fez o segundo gol pro Manchester City. Então praticamente o ataque Foden Doku, né? Esse trocadilho maravilhoso. Foi o principal ataque desta partida, né? Meio que fazendo 2-0 e foi só isso, exatamente isso. Os dois gols aconteceram literalmente apenas no primeiro tempo, porque no segundo tempo não tivemos tantas chances claras de ataque do City, né? Mas tivemos esse lance aqui do Doku mais uma vez e o goleiro do Raja Casablanca fez uma baita de uma defesa. Outra defesa muito boa do goleiro do Raja Casablanca. Podemos dizer que ele foi o principal jogador para não deixar acontecer uma goleada muito sofrida, né? Ele fez baita defesas muito boas, o goleiro do Raja Casablanca, né? E aí, praticamente só isso de tão perigoso que aconteceu no segundo tempo, a não ser um lance de expulsão. E o Rico Lewis foi meio que disputar a bola com o centroavante, né, do Raja Casablanca, o Obenga, se não me engano é esse o nome do cara, e ele simplesmente deixou a sola do sapato, né, simplesmente deu um chute na cara do jogador. É engraçado pensar que muita gente no lance acreditou que foi uma disputa de bola, não aconteceu nada, nem deveria ser expulso direto. É inacreditável, porque depois que mostrou 50 mil imagens da jogada, inclusive o Rico Lewis ficou até incrédulo, né? Ele ficou incrédulo, acreditando que não tinha feito nada. Mas, cara, foi muito claro que ele simplesmente disputou a bola. Verdade que foi até tudo de bom, mas depois, mano, o pé dele continuou andando e simplesmente o pé dele bateu na cara do jogador do Raja Casablanca, né? Então, literalmente uma expulsão merecida. E, bem, inclusive até causou um pouco de confusão até com os jogadores do City e até do banco de reservas que ficaram inconformados. Acreditam, não, você tá de brincadeira, você vai dar cartão vermelho assim. Mas, cara, simplesmente foi um lance muito perigoso. Que, olha, eu vou te falar aí. E o jogador do Vasco Casablanca até ficou de boa, de uma maneira até bizarra, porque ele até que ficou no chão até agonizando de dor, mas até que levantou rápido, porque, mano, pra levar uma solada da cara, mano, devia doer pra caramba, né? Inclusive devia começar a sangrar, mas parece que ele ficou até de boa e não teve nenhum problema até o final do jogo.
bizarro, mas mais forte, né? Mas é praticamente isso, né? Não teve nada de tão uau, espetacular. Não, terminou 2-0 e só isso. Nada demais. Praticamente só fez o dever de casa o City. E bem, deixei pro final, então, provavelmente uma das melhores partidas desse último jogo da fase de grupos, que provavelmente entre clubes europeus e qualquer time do Mundial, provavelmente esse aqui é que se equipara com a mesma potência. Né? Você vê que eu acreditava que o jogo entre o PSG e o Atlético Madrid seria teria as mesmas proporções, né? Porque apenas, afinal de contas era literalmente europeu contra europeu, e os dois times são muito fortes em respectivas ligas, mas no final das contas a gente reparou que é impossível parar o PSG nessa temporada, e temos esse segundo jogo que simplesmente a equipe do Al Hilal, né, da Arábia Saudita, é praticamente como se fosse um elenco inteiro que com certeza se botasse para jogar em qualquer liga europeia, olha, brigaria muito, brigaria fácil para ser campeão em qualquer liga, tá? Porque, mano, rapaz, é uma equipe fantástica esse aqui do Al Hilal. Inclusive, eu estou aqui né, na parte das escalações para vocês verem que tivemos algumas coisas interessantes ou não tão interessantes para o lado do Real Madrid, que não teve que fazer várias peças, porque afinal de contas tem vários jogadores que inclusive ainda estão machucados, né? Ou, sei lá, pegaram alguma gripe, no caso do Mbappé, né? O Mbappé que inclusive está no Mundial, mas não pôde participar do primeiro jogo porque pegou uma gripe e não estava nem participando dos treinos, né? Então, praticamente ele foi trocado pelo Gonçalo Garcia, que foi até importante para essa partida. Mas tivemos algumas peças interessantes, né? Por exemplo, o Russen e o Trent Alexander-Arnold, né? Que, como a gente sabe, são alguns jogadores novos contratados para entrar aqui no time do Real Madrid, né? A gente conheceu o Alexander-Arnold, né? Saiu do Real Madrid, quer dizer, do Liverpool para vir para cá, e o Russen veio do Bournemouth, também lá da Premier League, para entrar aqui no lugar do Rudiger ou do, sei lá, do Militão, que estão machucados. Inclusive teve o Raul Assis também participando aqui e o Fran Garcia do lado esquerdo, porque normalmente era para ser o Mendy, só que o Mendy também outro machucado. Ah, eu não preciso falar do Trent Alexander-Arnold, né, porque normalmente era para ser o Carvajal. Mas o Carvajal, como você sabe, praticamente temporada passada também não jogou porque lesionou a perna, né? Então, pra vocês verem como que esse Real Madrid tá totalmente muito desfalcado nessas temporadas, e Xabi Alonso vai ter que fazer uma magia para essa nova temporada, né? Aí no meio de campo temos o que? Valverde, Tchouaméni, Bellingham, beleza, é o meio de campo até de boas, Vini Júnior, o Raio, o Rodrigo e o Gonzalo Garcia. Esse aqui praticamente os 11 titulares do Real Madrid. Ah, né, mas você tem que ter o Courtois também, que é um grande paredão. E olha só o time do Al Hilal, tá? Pra vocês verem como que esse time do Al Hilal também é um elenco fantástico, tá? Bono no gol, né? Bono que teve uma passagem brilhante pelo Sevilha e também pela seleção de Marrocos. João Cancelo, olha isso que maluquice. Aqui na defesa, até que vai ter algum nome que você não vai conhecer aqui, o Tabakiti. Mas temos o Koulibaly, que jogou pelo Napoli, pelo Chelsea. O Renan Lodge, já dei passagem lá pelo Atlético de Madrid. O Ruben Neves, jogando pelo Wolverhampton, né? O Nasser Al-Dazari, né? É um jogador da Arábia Saudita, mas é praticamente um dos melhores jogadores da seleção da Arábia Saudita, inclusive, né? Quem lembra dele na Copa do Mundo, que ele simplesmente aprontou para cima da Argentina na estreia, tá? Que ele simplesmente meteu 2 gols para cima da Argentina, que inclusive depois você sabe, né? Que após essa derrota da Argentina para a Arábia Saudita, a Argentina foi simplesmente o principal fator para ser campeão do mundo, né? Por causa desse homem que destruiu muito nessa partida da estreia da Copa do Mundo, né? A gente. Pera. Não, é isso mesmo. Aí no ataque temos Alda Al-Azari, não conheço direito. O Milinkovic Savic, que a gente conhece. Bom de bola. O Malcolm, ex-jogador do Corinthians, que também teve passagem pelo Barcelona e lá jogando pela Rússia, né? E o Marcos Leonardo também, ex-santista, e que teve uma breve passagem também pela Juventus. Mas nada demais também, para vocês verem que tem um elenco muito interessante aqui do Al Hilal, né? Eu não sei se no banco de reserva tem mais alguns jogadores muito fantásticos, mas
Não, no total é praticamente todo jogador da Arábia Saudita, porque afinal de contas o time do Al Hilal que também já teve a presença de um certo homem fantástico chamado Neymar, que só jogou 5 jogos pelo Al Hilal, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. E aí no Real Madrid, no banco de reservas, teve o quê? O Luka Modric também entrou, o Arda Güler, que eu daqui a pouco vou falar dele, né? O Lucas Vázquez, o Brahim Dias e o Vitor Munhoz. E depois, se vocês forem reparar de pouquinho a pouquinho, vai ter um monte de gente que vocês não conhecem, porque é praticamente quase todo mundo, sei lá, da base, né? Praticamente um monte de jovem aqui do time do Real Madrid. Algumas pessoas que a gente conhece devem ser o quê? Dani Ceballos, o Duli, o goleiro Luli, mas o restante eu duvido vocês conhecerem pelo menos algum. Aqui já não conheço mais ninguém, né? Mas beleza, agora vou falar dos lances mais importantes da partida, né? Que inclusive, nossa, teve vários, tá? Vamos lá. Começando aqui, né? Que inclusive tivemos um gol, né? O gol do Renan Lodge, mas estava impedido no lance. Foi uma baita jogada fulcrante, o primeiro grande perigo de ataque assim, do Al Hilal. Na verdade, teve alguns lances, mas o Courtois estava lá presente, defendendo. Inclusive, o Real Madrid também tentou atacar. E o mais engraçado disso também foi o nosso Vini Júnior, que tomou até um cartão amarelo por simulação. Foi até engraçado, né? Eu acho que foi até um pouco meio desnecessário esse cartão amarelo, porque tipo, não foi um lance que, tipo, nossa senhora, parecia que ele queria simular, né? Mas, assim, ele só meio que teve que pular por cima do Koulibaly, mas meio que caiu depois. E o juiz acreditou que ele estava tentando simular o lance de falta. Mas tudo bem. Não é tão uau, tão espetacular. Mas de qualquer maneira, como eu já falei, teve esse gol do Renan Lodge meio que anulado por impedimento. E aí, por volta dos 33, 34 minutos no primeiro tempo, tivemos um contra-ataque do Real Madrid, né, que começou lá na defesa. Valverde começou a carregar a mão, tocou pro Rodrigo e o Raio fez um passe maravilhoso aqui pro Gonzalo Gomes, né? Mas que também, meu rapaz, olha esse gol super cagado do nosso Gonzalo, que simplesmente bateu com a perna direita, só que a bola bateu aí no seu pé de apoio, na esquerda, que simplesmente deu uma enganada no bolo e cobriu por cima do bolo para fazer o primeiro gol, né? Abrindo o placar pro Real Madrid. Foi mais ou menos um gol cagado do Real Madrid, que parecia que, nossa, foi uma jogada muito linda, mas a hora da conclusão, nossa senhora, que coisa horrorosa, mas pelo menos abriu o placar. Já é alguma coisa de bom, né? Beleza. Continuando, e aí o nosso Raul Asensio fez uma cagada. Podemos dizer que foi meio que infantil nessa jogada, porque ele tinha roubado a bola do Marcos Leonardo, só que o Marcos Leonardo foi recuperar a bola, meteu uma caneta ainda por cima, e o nosso Asensio, sei lá, por instintos de zagueiro, simplesmente começou a segurar, né, o Marcos Leonardo, derrubou ele, pênalti pro Al Hilal. E o nosso Rubem Neves converteu a penalidade colocando simplesmente o Courtois para pular para o outro canto, a bola para o outro lado, e aí 1-1 Al Hilal e Real Madrid. E praticamente só ficou dessa maneira, 1-1. Só que, se a gente for pensar, nossa, teve mais chances de perigo ainda no primeiro tempo e pelo lado do Al Hilal. O Al Hilal que deu nossos vários sustos para cima do Real Madrid. Isso aí. E mais uma vez, o time europeu sofrendo por causa do calor, tá? Por causa do calor norte-americano. Se não me engano, estava meio que 30 graus Celsius lá em Miami. E os jogadores do Real Madrid, praticamente no finalzinho do jogo, já estavam praticamente esgotados, né? Muito esgotados. E inclusive, algumas jogadas interessantes saíram através do Aldo Odari, tá? O Aldo Odari, grande jogador aqui da partida, e na verdade era 29 mesmo, ele é capitão. E o capitão, tá? Teve uma chance que ele quase fez um golaço aqui. Meu Deus do céu. Teve praticamente uma bela tabelinha entre o pessoal do Al Hilal. E tirou até demais do Courtois. E quase que foi um golaço, porque a bola passou aqui por fora da rede, tá? E bem, e já no segundo tempo, praticamente no intervalo, o Real Madrid já fez uma substituições. E aqui o Arda Güler, no seu primeiro lance, simplesmente meteu a bola no travessão. Nossa senhora. Quase que ele já começou já o segundo tempo já fazendo um golaço.
a bola bateu na travessão e na sequência do lance ainda tivemos o Gonzalo de novo cabeceando e o Bono fez uma baita defesa aqui. Meu Deus do céu, praticamente o Bono, como falei, um dos principais jogadores desta partida, defendeu pra caramba, né, pra tentar manter o Al Hilal vivo nessa partida contra o Real Madrid. Né? E aí tivemos um lance inacreditável que vocês estão vendo aqui. Olha só, o Real Madrid começou saindo errando, né? Inclusive o Arda Güler perdeu a bola aqui. E simplesmente o Marcos Leonardo podia, sei lá, pensar em qualquer coisa da vida, só que, sei lá, ficou muito preocupado que, sei lá, o Courtois poderia fechar e defender, e já resolveu chutar de primeiro, só que ele chutou para fora. O Marcos Leonardo perdeu uma grande chance pro Al Hilal. Tá? E no finalzinho do jogo, depois de tanta batalha, o Al Hilal tentando se defender, o Real Madrid também tentando se defender e tentando atacar, tivemos um pênalti. Né? Um pênalti, inacreditavelmente o VAR se operou nesse finalzinho do jogo, mas que realmente foi um pênalti porque o jogador do Al Hilal estava tentando se proteger, levantou demais o braço e simplesmente deu uma bofetada na cara do Fran Garcia, que inclusive eu não tenho a imagem, mas meio que o lábio, né, rasgou um pouco o lábio do Fran Garcia que estava sangrando e realmente o Luiz deu pênalti para o Real Madrid. E que poderia ser realmente a vitória, sair vitorioso no Real Madrid, mas o Bono tinha segundas intenções, o Bono, e fez a grande defesa do pênalti do Valverde. Que, assim, eu não vou dizer que tipo, o Valverde jogou até muito mal, mas que perdeu chances importantes, né, como esse pênalti, que realmente não foi muito bom a partida do Valverde. Inclusive o Vini Júnior, né, que foi substituído, também não fez uma baita partida. Eu diria que depois que ele conquistou o prêmio de The Best da FIFA, as atuações do Vini Júnior decaíram bastante, tá? Decaíram muito a qualidade futebolística do nosso querido Vini Júnior. Mas tá aí, né? Simplesmente o Bono defendeu o pênalti do Valverde e praticamente esse foi o último lance da partida, que simplesmente o Al Hilal tem que agradecer muito o Bono por ter mantido o empate do Al Hilal por cima do Real Madrid, e que realmente também foi uma disputa muito intensa entre Real Madrid e Al Hilal, que os dois times se deram muito, deram muita vida, mas deu para perceber muito que o Real Madrid sofreu bastante para jogar essa partida. E olha, quem diria, tá? Os europeus estão sofrendo muito nesse super mundial de clube. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. E a gente já se vê amanhã de novo, porque já vou começar a comentar sobre a segunda rodada. Né? Vamos falar bem do Palmeiras, vamos ver, né? E falar do Inter de Miami também. E do Botafogo e PSG. Ai. Mas é isso. Falou!